A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Hoje vamos terminar 2 Samuel 19, do 40 ao 43. Ontem falamos do retorno de Davi para o palácio, e ele já foi ouvindo as situações, cada situação ele ouvia, ele atendia. Mas agora, no final de 2 Samuel 19, ele ainda em retorno para o palácio, a gente vai ver uma certa dificuldade, desentendimento entre o povo dele. Quando a gente recebe uma bênção, é para a gente ficar feliz. Mas agora, no lugar de todos se reunirem e glorificar o nome de Deus, o inimigo jogou uma seta e comeram. Por isso que eu coloquei o tema: temos que vigiar com nossos corações. A gente tem que ter cuidado. Bênção é para a gente se alegrar. A gente não pode se alimentar de qualquer tipo de dificuldade, de discórdia, porque o inimigo está nisso. E muitas vezes, quando vem a discórdia, perde o foco. E quando perde o foco, esquece da bênção. E ali as consequências chegam. E veja o que aconteceu no final, já antes de Davi chegar no palácio. Ele vindo e resolvendo situações, ouvindo situações, mas essa agora foi muito triste. Foi uma discussão entre Israel e Judá. Lembre-se do tema: temos que vigiar com nossos corações. O rei atravessou o rio, acompanhado por todos os homens de Judá, pela metade dos homens de Israel. Dali foi para Gigal e Quimã seguiu com ele. Veja que foi o povo de Judá e a metade do povo de Israel que estava com ele. Então todos os israelitas foram e disseram a Davi: ó rei, por que é que os nossos irmãos, os homens de Judá, se acharam com o direito de trazer o Senhor, a sua família e a sua gente para este lado do rio Jordão? Veja que ali fazendo pergunta a Davi, criando uma ciumeira, uma dificuldade. Minha gente, era hora de glorificar a Deus. Era hora de glorificar porque o rei estava voltando para o palácio. Quando eu e você recebe uma bênção, a gente glorifica. Quando nossa irmã recebe, a gente glorifica. Porque o inimigo começa a observar quem está com o coração inflamado para jogar setas malignas. Os homens de Judá responderam: nós fizemos isso porque o rei é nosso parente. Será que isso é razão para vocês ficarem zangados? Será que o rei pagou pelas nossas comidas ou nos alguma coisa? Veja que ali já estava uma discordância. A gente fez isso porque ele é nosso parente. Ele não pagou nada pela nossa alimentação. Ele não pagou nada para a gente estar aqui. Gente, isso foi falta de vigilância. E muitas vezes isso pode acontecer comigo e com você. Os israelitas disseram: nós temos 10 vezes mais direitos sobre o rei Davi do que vocês. Embora ele seja seu parente, por que é que vocês fizeram pouco caso de nós? Afinal de contas, nós somos os primeiros a falar de trazer o rei de volta. Mas a resposta dos homens de Judá foi ainda mais violenta do que os dos homens de Israel. Que coisa triste. Justamente naquela hora que Davi estava tão feliz, que aquela guerra tinha acabado. Salomão tinha morrido, ele estava retornando. Mas tem pessoas que é assim, não vigia. Eu tenho que ficar feliz com você, você comigo, você que tem talento, glória a Deus. Cada um tem um talento que Deus quer e por aí vai. Mas ali houve uma discordância na hora de uma grande vitória. Sabe o que é isso? São as setas, as ciladas do adversário. Eu e você tem que estar vigilante, porque nossos corações enganam. Olha o que diz aqui em Jeremias 17, 9 e 10. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Nossos corações enganam a gente. Coloca situações diversas para a gente ter discórdia um com o outro. Eu, Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver e de acordo com o que ela faz. Veja que a nossa forma de viver e o que a gente faz, o Senhor age de acordo com isso. A gente tem que agir com amor, com respeito, nada de briga. Mas era justamente o que aconteceu com o povo de Israel e de Judá, na hora de uma vitória tão maravilhosa. Gente, a gente não pode estar criando problemas na hora de vitória.
A gente tem que ter visão de Deus quando vir as ciladas do adversário. Ele é astuto. Ele veio para matar, roubar e destruir. O Senhor é a luz do mundo, o príncipe da paz. Então a gente tem que ficar feliz um com o outro. E o nome de Deus ser glorificado. Olha o que aconteceu aqui em Coríntio. Aqui eu vou em 1 Coríntios 3, do 1 ao 8, para terminar. Veja como Paulo, um homem de visão de Deus, né? Ali, alerta, atento às situações. Veja o que ele falou. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Quer dizer, ele falou com eles, com pessoas que eram criança na fé cristã. Estava ali na igreja, mas estava agindo como criança. E às vezes nós temos 20, 25 anos de crente, por aí vai, e agimos como criança. O que é pior, como pessoas do mundo. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estão prontos para isso e ainda não estão prontos. A gente tem que estar pronto orando, vigilante, louvando, jejuando. Por que Paulo viu tudo isso? Porque ele estava direcionado por Deus. Porque ele não era menino na fé. Porque ele estava ali com o olhar no autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor. Ele não perdeu o foco. Porque quando se perde o foco, faz o que fez Judá e Israel. Corações da gente engana. A gente tem que estar atentos. Porque vive como se fossem pessoas deste mundo. Quando existe ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e faz o que todos fazem? Quando a gente briga com ciúme um com o outro, quando a gente cria problema na igreja, a gente está agindo igual o pessoal do mundo. Foi isso que Paulo quis dizer. A gente tem que ser vigilante. A gente tem que estar correndo da aparência do mal. Porque o próprio Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas deste mundo? Quer dizer, e aqui estava tendo uma discórdia. Porque uns queriam ser do partido de Paulo, outros de Apolo. E na casa de Deus não tem partido, não. A casa de Deus não é política. A casa de Deus deu talento a cada um, Deus dá como Ele quer. E a gente fica feliz um com o talento do outro. Você pode ter um talento e querer fazer algo, amém, vá orar. Mas que seja para a glória de Deus, não para discórdia, não para virar partidos, não para criar tumulto nem confusões. Porque Judá e Israel brigaram na volta do rei. Era uma hora de vitória, irmãos. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus. Foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós fez o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Ele quis dizer assim, Apolo pregou e eu também. A gente só foi um instrumento de Deus e vocês aceitaram o Senhor. Mas a glória de Deus, aqui nem Paulo nem Apolo faz a salvação, dá a salvação. Eu plantei e Apolo regou e planta. Mas foi Deus quem fez crescer. Um prega, um louva, um toca instrumento, um é professora. Cada um está fazendo a sua parte. Mas quem dá o crescimento é Deus. E quem dá todos os talentos é Deus. Aleluia. O 8 para terminar. Pois não existe diferenças entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o que trabalha cada um. Pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Pois Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito. É Deus que dá a recompensa. Deus deu a recompensa de trazer Davi de volta. Deus criou aquela guerra e Absalão morreu. Era momento de alegria, de satisfação, de festejar. Mas começaram uma discussão. Um trouxeram Davi, outros não trouxeram logo. Um se atravessou na frente, começou aquela briga entre Israel e Judá, desnecessária. Quando a gente não vigia, o inimigo coloca, porque vê nos nossos corações eles inflamados, ele com certas vaidades, e aí traz as consequências.
Como eu disse lá em Jeremias 17, 9 e 10, coração é enganoso, mas Deus dá de acordo com cada um nossas ações. Aqui também Paulo falou, porque viu partido lá dentro, de Paulo e de Apolo. Ele quis dizer que eles, cada um fez sua parte, mas quem deu o crescimento foi Deus. Então, que eu e você tenha cuidado com nossos corações. Que eu e você entenda quando a vitória vem de Deus. Cada um de nós fez nossa parte. E que a gente não perca tempo com desavença, com que ninguém querer ser melhor do que ninguém. Deixar o coração inflamar, porque foi assim que Satanás aconteceu. Quis ficar acima de Deus nos céus. E caiu com todos os seus anjos. Então, em nome de Jesus, que eu e você vigie com o coração, porque coração é enganoso. E muitas vezes a gente come as bolotas que Satanás dá. Porque ele entende, ele observa o coração de cada um de nós, como está sendo inflamado em cada situação, para brigar, para criar partido dentro da igreja, para se achar melhor do que o outro, para ter vaidade com o que faz para Deus. Que na realidade ninguém faz nada porque podemos nem sabemos. É porque o Senhor escolhe e capacita. Mas tudo vem dele e um dia volta para ele. Amém? Então, que eu e você vigie o coração, mas que a gente esteja feliz um com os outros, torcendo pelos outros. E o grande crescimento, e os talentos e as bênçãos, vem tudo dele e um dia volta tudo para ele. Somos só instrumento na terra e somos pó e cinza. E temos que vigiar com nossos corações, nossas atitudes. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.